Graça e paz, amadas. Como é que vocês estão? Hoje eu vim falar para vocês sobre fé. Fé é aquilo que a gente é algo que a gente crê, que a gente precisa acreditar sem ver, né? De acordo com o dicionário. Mas na Bíblia, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. De acordo com Hebreus, capítulo 11, versículo 1, né? É a melhor tradução sobre a fé. Em Mateus 17, 20, eu anotei, diz assim, ó. Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá. Nada será impossível para vocês. Vocês já viram um grão de mostarda? Ele é muito pequenininho, muito pequenininho. Então, se você tiver uma pequena fé, já é o suficiente para você dizer para esse monte, se mova e ele vai se mover. Então, hoje eu vou falar para você de fé, do quão bom é ter fé em Deus. Quantas coisas boas a gente pode ter com Deus através da nossa fé. Na Bíblia, fala muitas coisas que Deus realizou através da fé, né? Só em Gênesis, né? Que tem muitas histórias ali no Antigo Testamento. Deus realizou muita coisa através da fé, né? Na vida de Abraão, né? Na vida de Noé, Isaac. Se você um dia tiver um tempinho para ler a Bíblia, começa ali lendo Gênesis nas histórias ali, você vai ver quanta coisa Deus realizou através da fé. A história de Jesus ali, que começa Mateus, Marcos, Lucas e João, tem muitas histórias de milagres ali, através da vida de Jesus, muita coisa se realizou através da fé. Então a Bíblia é baseada na fé, né? A gente precisa ter fé. A nossa fé move montanhas. Então, hoje, a gente vai conversar sobre a mulher do fluxo de sangue. Essa história, ela está em Mateus. Vou abrir com você. Ela se encontra no livro de Mateus. No capítulo 9, no versículo 20. Vou ler para vocês, tá? Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se a Jesus, a viu e disse, ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante, a mulher ficou curada. Esta mulher, ela sofria há 12 anos de uma hemorragia. Ela foi excluída da sociedade. Pensa, ela era taxada como uma mulher impura naquela época. Porque naquela época, as mulheres que sofriam de hemorragia, elas teriam que ficar em casa enclausuradas. Porque elas não poderiam sair no meio do povão ali, porque elas eram impuras. Então elas tinham que ficar nessa época desse período da mulher em casa. Mas ela sofria 12 anos sem parar dessa hemorragia, com esse fluxo sanguíneo. Então ela era uma mulher doente, né? Mas um dia ela ouviu falar de Jesus e viu nele essa esperança de cura, né? Então ela creu que Jesus poderia curá-la. Então ela agiu, né? Ela viu a oportunidade de cura. O que ela fez? Ela ficou em casa? Não. Ela correu ao encontro de Jesus. Uma multidão ao redor dele. E ela ficou com medo? Não, ela enfrentou a multidão. Ela só queria tocá-lo. Ela não chamou ele. Ela só enfrentou aquela multidão. E foi tocar em Jesus. E ela tocou nas bordas do seu manto, nas franjas do manto dele. Minhas amadas, isso me arrepia. É lindo essa história. Só de pensar que eu poderia tocar a borda do manto de Jesus. Isso chega a ser lindo. Se eu tivesse essa oportunidade de tocar a borda do manto de Jesus, eu sairia correndo agora.
e ser curada. Ela foi. Ela enfrentou aquela multidão, mesmo com aquele fluxo sanguíneo. Eu fico imaginando aquela mulher sangrando no meio daquela multidão, se ajoelhou e tocou naquele manto. E no mesmo instante, Jesus parou. Eu já imagino essa cena, Jesus parando e sentindo, porque ele sentiu, né? A Bíblia fala ali que ele sentiu. Eu fico imaginando essa cena na minha cabeça. Ele parando e ela tocando. E dele saindo poder dele, ela tocando e sendo curada na mesma hora. Porque na mesma hora ele parou e pergunta, né? Alguém me tocou? Quem me tocou? E a multidão ao redor, muita gente tocou nele, né? E os discípulos até falam para ele, Jesus, meu Senhor, muita gente tá te tocando. Mas ele fala, não, esse toque foi diferente, porque de mim saiu o poder. E ela, com muita coragem, fala, Senhor, fui eu. Ela confessa, porque ela precisa de muita coragem para confessar. Porque naquela época era humilhante sair de casa, imagina, ser taxada como uma mulher impura, né? E ela precisou de muita coragem para falar, Senhor, fui eu. Ela confessou. E naquela mesma hora, Jesus abençoou ela. Vai, mulher, a tua fé te curou. Que lindo, gente. Que lindo. Ela confessou para Jesus e Jesus na mesma hora abençoa e cura ela. A fé daquela mulher do fluxo de sangue era muito prática, né? Porque ela não ficou parada, ela foi em busca de Jesus. Ela não ficou esperando na casa dela Jesus ir até ela, né? Porque muitas das vezes a gente quer receber, mas a gente não vai atrás. Eu quero, mas eu não vou atrás. Eu quero muito uma coisa, mas, Deus, eu pedi pra Deus, Deus, eu quero a minha cura, Senhor. Mas fiquei naquilo, né? Claro, Deus dá os recursos, os médicos, hoje em dia a gente tem recursos, né? A gente tem médicos, a gente tem hospitais, a gente tem remédios, né? Mas a gente também tem Deus, né? Eu creio muito, eu faço tratamento, creio muito dos médicos também, né? Mas eu creio acima de tudo que Deus pode me curar, mas faço os meus tratamentos porque Deus me deu esses recursos, né? Mas a minha fé é em Deus, no tempo dele, claro, vai vir a cura, né? Mas aquela mulher, ela foi atrás de Jesus, então a gente deve ir atrás daquilo que a gente quer. Não ficar parada. Deus sabe o que você precisa, mas Ele quer que você peça. Ele quer que você vá atrás. A gente deve se aproximar de Deus. A gente deve ir buscar, suplicar, clamar a Deus, se jogar aos pés dele. A verdadeira fé move montanhas. Aquela mulher teve fé. O que fez ela receber a cura? Foi a fé dela. A fé dela levou ela a ter a cura. Então, minha amada, o que você está esperando? Coloque a sua fé em prática. Busque a Deus. Se entregue de corpo, alma e espírito a Deus. Coloque a sua fé em prática. Interceda, busque, clame, profetize. E tenho certeza que tudo vai mudar. Esse quadro vai mudar. Um simples toque nele pode mudar tudo. Vamos hoje, eu e você, tocar nele? Porque eu tô pronta para me ajoelhar e tocar nele. E vamos receber a vitória juntos? Hoje eu vou. Eu vou. Tenho plena certeza que hoje eu vou tocar nele. E hoje eu vou receber uma vitória. Porque eu tô, olha, até arrepiada. Que eu vou buscar ele, porque eu quero tocar nele. Essa mulher me inspirou. A fé dela me inspirou hoje. Essa história me inspirou. Semana passada a gente falou de Jairo, que é no mesmo capítulo. Que a fé dele também me inspirou. Já me inspirou. Hoje é a fé dessa mulher. Espero que ela tenha inspirado você também. Então fique com Deus, tá? Fique com Deus. Que Deus abençoe a sua semana. Que Deus abençoe seu dia. E eu espero
Que a sua fé aumente cada dia mais. Que Deus te dê muita sabedoria, que Deus te dê muita fé, que aumente muito a sua fé e que Ele esteja com você sempre, em todos os dias da sua vida. Um grande beijo no seu coração e que você seja muito abençoada. Tchau!